Boa noite, meu povo do Ministério da Fé, todos os irmãos e amigos queridos que têm nos acompanhando nessas lives. Seja muito bem-vindo. Daqui a pouco a gente vai começar a ouvir a história da Giovana, que está aqui nervosa, tensa. A gente já vai começar a compartilhar esse momento aqui. Importante que você compartilhe, que você curta, para que pessoas possam ser alcançadas através do testemunho da Giovana, que é um testemunho muito tremendo e muito abençoado. Daqui uns minutinhos você vai estar conhecendo a história dela. Pega o teu celular e deixa eu atualizar o meu aqui para poder já compartilhar. Vou entrar aqui de novo, ó. Poder compartilhar e curtir. Muitas pessoas precisam ouvir que Deus cura a depressão. Isso é um tópico muito importante, um assunto que precisa ser falado, principalmente nesses dias de Covid, né, de quarentena social, de isolamento social. Olha, já vou compartilhar aqui no meu Facebook. Vou colocar aqui Deus cura a depressão. Deus cura depressão, ó. Depressão. E vou compartilhar com o meu Facebook agora. Estou compartilhando agora no meu Facebook. Então, está sendo transmitido através da página da igreja no Facebook, né? Igreja Ministério da Fé. E está sendo transmitido através da minha página pessoal, né? Sinara Simas, pastora Sinara Simas. Faça isso que você vai ter a oportunidade de estar fazendo com que muitas pessoas sejam alcançadas através desse testemunho. Que você já vai saber daqui a pouco da Giovana. Eu estou dando esse início aqui para tranquilizar ela. Curtir, ó, tô curtindo. Muito importante, quanto mais curtida o vídeo tiver, mais pessoas serão alcançadas com esse testemunho do poder de Deus, porque Deus cura depressão. Eu fui curada de depressão, você será curado também em nome de Jesus de Nazaré. Então vamos lá, curtindo. Pastor está aqui, João está aqui do nosso lado. Daqui a pouco o pastor vai orar, vai dar uma palavra também durante a live hoje. Hoje nós temos a presença honrosa do nosso pastor, né? Fez aniversário essa semana. Todo dia é uma festa, gente. Olha, é o ano da honra, né? Mesmo com isolamento social, com quarentena, a gente tem recebido todos os dias um bolo, tem recebido salgado, presente, e a gente agradece muito de todo o coração. Daqui a pouco vocês vão saber a história da Giovana Rodrigues, né? Rodrigues Maia Teixeira. Teixeira porque ela está casada há 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Então vocês já vão saber mais daqui a pouco da história, tá? Compartilha e curte. É muito importante isso. As pessoas precisam saber que Deus cura a depressão. O nosso primeiro vídeo foi o testemunho da Sandra, que já entrou aí, eu tô olhando aqui. A Sandra tá dizendo que você tá linda, hein? O testemunho dela foi tremendo, a gente teve um retorno muito grande. E depois teve o testemunho do Cleiton, que teve alguns problemas técnicos aqui. Nós vamos repetir semana que vem. Eu só estou combinando com ele o dia que ele vai estar de folga. Se não for semana que vem, a gente vai estar avisando. E hoje é o da Giovana. O do Cleiton foi sobre drogas. Hoje a gente volta para o assunto depressão, tá ok? Compartilha, curte, dá uma boa noite aí. O pastor hoje vai estar me auxiliando aqui, ele vai estar olhando todos os comentários. Se tiver pergunta aí, ele vai estar respondendo essas perguntas. Hoje ele vai estar me auxiliando aqui. Se você quiser fazer algum pedido de oração, comentar alguma coisa, o pastor está nos comentários hoje, ouvindo a sua história, vendo o seu pedido de oração, lendo a sua pergunta, até te respondendo, dependendo do nível da sua pergunta. Que se for algo muito pessoal, a gente depois responde para você em off, né? Por mensagem. Vai compartilhando, vamos trazer todo mundo.
para assistir o testemunho da Giovana. É lindo o que Deus fez na vida dela, porque só Deus pode fazer isso e Deus cura a depressão, tá? Olha quantas pessoas lindas entrando, olha quantas pessoas mandando aceno, pedindo para a gente acenar. Estou acenando para todo mundo aqui. Sejam muito bem-vindos a essa live do Ministério da Fé. Vou esperar mais só alguns minutinhos para entrar mais pessoal e a gente vai começar. E vai ser um papo que vai tocar muito o teu coração, porque às vezes a gente não tem ideia do que o Senhor está fazendo dentro da igreja. O Senhor faz milagres, né, Giovana? Deus tocou o coração dela, tocou a vida dela e ela foi transformada. Tem um lar abençoado, um casamento abençoado hoje, através do poder de Deus. A paz, ó, a Simone entrou. Deixa eu ver aqui quem está participando já da live. Estou acompanhando através do meu celular aqui. O pastor Cláudio Simas está aí nos comentários hoje. Ele vai estar acompanhando tudo que o pessoal comentar e dependendo do que qual seja o seu comentário, ele vai estar te respondendo ali na hora, ao vivo. Olha que assessoria de luxo eu tenho hoje, né? O meu digníssimo marido está aqui para poder dar esse feedback. Ele e João Felipe aqui na assessoria, né? Os dois vão estar olhando todos os comentários. O bonitão, Mirta, o bonitão está aqui hoje. O bonitão, ele que vai estar aí nos comentários, olhando tudo que você comentar hoje, porque para mim é complicado estar respondendo você aqui durante a live, porque eu preciso aqui prestar atenção em tudo que eu quero falar para você e as perguntas que eu quero fazer a Giovana e as partes importantes da história dela. Então eu não posso estar respondendo aqui os comentários, as perguntas, os pedidos de oração, mas hoje ele vai estar fazendo isso para mim aí, enquanto a gente estiver rolando o testemunho, ele vai estar respondendo você, vai estar se colocando à disposição aí para a gente poder ajudar, amém? Então, muito importante essa noite, compartilha essa live. O culto de quarta-feira, você sabe quantos... A Giovana é assistente de produção das lives da igreja e ela e a Sara são administradoras da página da igreja no Facebook, então ela tem acesso a isso. Esse celular que está transmitido é da Giovana, então não adianta mandar mensagem para a Giovana, apesar que Giovana está com o celular aqui, mas não é o dela. Mas nem adianta mandar mensagem. Quarta-feira, você sabe quantos compartilhamentos teve? Compartilhamentos. Ela está olhando aqui essa informação. Porque compartilhar faz com que mais pessoas sejam alcançadas pelo testemunho e pela palavra de Deus. Então, e não vai dar trabalho a você, né? Tem um botãozinho aqui, ó, compartilhar. Vou nem virar, né, que está distante hoje, está escrito compartilhar. Chegou ali, você compartilha e aí a live se torna simultânea no Facebook da igreja e no seu Facebook, no caso meu. 185 compartilhamentos, o culto de quarta-feira, que foi a live de aniversário do pastor Cláudio Simas. E vamos compartilhar muito, porque outras pessoas vão ter acesso a esse testemunho e a possibilidade de ouvir que Deus cura a depressão como eu fui curada. Eu vou repetir, a primeira live de depressão foi com o meu testemunho, eu fiz pelo Instagram e foi um test drive, né? A gente queria ver se funcionava, funcionou muito. Então mais pra frente eu vou repetir, porque eu não salvei esse vídeo, e eu vou repetir essa live sobre depressão com o meu testemunho na página da igreja, tá ok? Então vamos começar, né, Giovana? Vamos começar, vou chamar o pastor aqui para vir aqui, entre nós aqui, fazer uma oração, abençoando essa live aqui. Ó, ó o bonitão aqui. Boa noite, galera. Tudo bom? Essa live vai ser tremenda, hein? Amém. Amém. Deus já está operando em nome de Jesus. Vamos orar? Amém. Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, eu entrego a vida da pastora Sinara, da Giovana nas tuas mãos. Com certeza pessoas serão alcançadas essa noite, serão curadas, restauradas, abençoadas pelo teu poder através da vida delas, Senhor. Em nome de Jesus, prepara os corações, prepara as vidas essa noite para que elas possam ser livres, serem abençoadas e alcançadas pela tua palavra, por esse testemunho lindíssimo que eles irão ouvir essa noite.
e como ministro da tua palavra que sou, eu abençoo essa live, eu abençoo a cada pessoa essa noite, no nome santo de Jesus, Senhor. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Então, vamos começar, né? Muito bem, amados. Essa é o quadro Precisamos Falar Sobre Isso. Essa live foi criada para a gente falar sobre assuntos que não costumamos falar nos cultos da igreja. E eu uso um slogan do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, todo ano em setembro, eles usam esse slogan dizendo: precisamos falar sobre isso, suicídio, né? Até setembro amarelo, se eu não me engano. E eu achei muito interessante esse slogan e estou usando nas lives, né? Precisamos falar sobre isso. Semana passada falei sobre drogas, voltando a dizer que nós vamos repetir a live com o Cleiton, que foi, né, excepcional. E hoje nós estamos voltando ao assunto depressão, tá? Compartilha, curte, porque o Facebook vai colocar esse vídeo para cima, muitas pessoas vão ser alcançadas com você compartilhando e curtindo, tá ok? Então, essa é a Giovana Rodrigues Maia Teixeira. Eu sou a pastora Sinara Simas e essa é a live Precisamos Falar Sobre Isso. Depressão, amados, eu quero, antes da gente começar a ouvir o testemunho da Giovana, é importante que eu comente algumas coisas com você. Eu tenho aqui a fonte do site do Estado de Minas. Estado de Minas é o canal Bem Viver do Estado de Minas. Eles falam que, segundo a pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, os problemas de saúde mental durante a pandemia aumentaram demais por causa do isolamento social, né? Isso é um dos motivos. E a pessoa ali no isolamento social, por conta também da questão financeira, né? Foi mandado embora, foi demitido, ficou doente e acarretou ali de ficar isolado, fez com que isso aumentasse muitos problemas na área da saúde mental. O FRJ, ele fez esse estudo, essa pesquisa entre os dias 20 de março e 20 de abril, um mês, e essa pesquisa se estendeu a 23 estados do Brasil, e o resultado foi o seguinte, que os casos de depressão nesse período, de 20 de março a 20 de abril, dobraram, e os de ansiedade e estresse tiveram um aumento de 80%. Então é sério. A questão da depressão é sério, porque além do Covid ainda tem as pessoas passando por isso. O que é a depressão? A depressão é uma doença na mente que afeta e compromete várias áreas da vida da pessoa. Afeta e distorce a maneira como a pessoa se vê. Você tinha isso? Com certeza. Você não via essa Giovana que você vê hoje. Então, a depressão faz com que a gente afeta e distorce a maneira como a gente vê. Como se vê. Eu disse no meu testemunho que eu olho no espelho, eu fico assustada, porque eu com o meu auge da depressão, eu não via esse rosto que eu vejo hoje, esse rosto tão pleno, tão belo. Altera e distorce a maneira como você se vê, como vê o mundo, o futuro. Não tem futuro para quem tem depressão. Você tinha essa expectativa? Não. Nenhuma perspectiva de vida. Não. Olha só. Como você entende as coisas, como você manifesta as suas emoções, tudo é muito extremo, né? As emoções são muito extremas. Ela afeta a interpretação que a pessoa faz de si mesmo, dos outros e do futuro. Altera a forma como o indivíduo se alimenta e dorme. Você comia bem nesse período de depressão? Não, né? Dormia bem? Vivia à base de doce, tinha uma alimentação regulada, sono regulado, era tudo. Porque a depressão interfere. Eu, no meu período de depressão, enfrentei 6 meses de insônia. Foi terrível, porque a pessoa que não dorme à noite, ela passa o dia inteiro de mau humor, não é verdade? É verdade. Continuando aqui, antes de continuar, eu quero falar algo para vocês. Para quem está entrando aí agora, compartilha, curte. E hoje a gente tem a presença do nosso querido pastor Cláudio Simas aí me dando uma assistência nos comentários. Tudo o que você comentar, que você falar, ele vai estar respondendo
um pedido de oração, uma orientação, uma dúvida, durante a live ele vai estar se comunicando, fazendo esse feedback para mim hoje de luxo, né? O nosso pastor Cláudio Simas. Bem, já falei que a depressão durante a pandemia aumentou em 80%, né? Principalmente os casos de estresse, né? Aumentaram 80%. E de depressão no período de 20 de março a 20 de abril, segundo a Universidade Federal do Rio de Janeiro, dobraram. Falei que a depressão ela altera a visão que nós temos, né? A percepção de nós mesmos, do mundo, do futuro, que quem está em depressão não se alimenta direito, não dorme direito, né? E eu quero fazer uma citação aqui maravilhosa que eu lendo hoje sobre depressão encontrei, do Dr. Augusto Cury, que é uma autoridade nessa área, ele é um psiquiatra muito famoso. Ele diz o seguinte: depressão é o último estágio da dor humana. Olha que coisa terrível. A depressão é o último estágio da dor humana. Mas eu estou aqui essa noite para dizer para vocês que Jesus veio para curar toda dor. Ele curou a minha dor. Jesus, ele cura corpo, alma e espírito. O Senhor cura a nossa alma também. A gente vai entrar no testemunho da Giovana e é importante eu ressaltar para vocês. De maneira nenhuma eu estou aqui para dizer que você não deve procurar um profissional. Eu não sou psiquiatra, eu não sou psicóloga. Eu sou uma pastora com formação em teologia, em história, em marketing. Mas eu tenho quase 30 anos de gabinetes pastorais, trabalhei na área de clínica pastoral, faço trabalho na área de cura interior na igreja, acompanho muitas pessoas e aconselhei muitas pessoas, ajudei muitas pessoas. O Senhor me deu essa graça de fazer isso. Mas eu quero deixar bem claro, se você está com quadro de depressão, você precisa procurar ajuda profissional. Quando eu falo isso, é de um médico, e espiritual, que é o nosso papel aqui, dizer para você que nós estamos aqui para ajudar você também espiritualmente, porque Deus cura depressão, tá bom? Então vamos lá, vamos conversar com a Giovana agora. Giovana Rodrigues Maia Teixeira, como ela falou no início, né, ela tem 23 anos, Giovana nasceu aqui mesmo em Teresópolis, ela já está casada há 1 ano e 8 meses, ó, tão novinha, né? Está convertida há 3 anos, 3 anos, eu conheci então você desde os 19 para 20 anos, né? E ela tem um testemunho muito bonito, quando ela contou aqui na igreja, tocou muito o coração das pessoas, porque olha só que menina bela. Giovana se achava feia, se via feia, porque como a gente falou, a depressão muda a percepção que a pessoa tem de si mesmo. Então ela se achava feia. A gente vai começar esse bate-papo, Giovana, eu queria pedir a você, para você contar. Ela é casada com o João, aquele cantor que a gente está lançando dos cultos da igreja. João Teixeira, que canta tão bonito, toca violão, é o marido da Giovana, tá? Então me conta um pouquinho sobre a tua infância, Giovana. Minha mãe me teve muito nova, de 14 para 15 anos, e eu cresci no meio da família, né, morando com tia, tio. Graças a Deus minha mãe teve ajuda para me criar, mas devido a ser nova, meu pai também era muito novo. Qual a idade dos teus pais quando você nasceu? Minha mãe tinha de 14 para 15, meu pai acho que 16, se eu não me engano. Meu Deus do céu, 14 para 15 anos? Eu fui o presente de 15 anos da minha mãe. Alguém que está assistindo a nossa live aí teve filho com 14 anos? A Giovana disse que hoje consegue entender muita coisa, né? Porque a mãe dela teve ela com 14 anos e teu pai? 16, 17. Pode continuar, Giovana. E, bom, sobre minha infância, era um lar assim, então não era um lar, né? E eu cresci ouvindo coisas que as crianças não devem ouvir, do tipo que a criança é um erro,
eu entendo hoje, claro, que tudo que eu ouvi de pessoas que também não estavam bem e só serviram para o meu crescimento, mas eu ouvi... Você ouviu o que tipo? Você não deveria ter nascido? Eu não deveria ter nascido, que eu acabei com a vida de outras pessoas, E que eu você tinha tinha sido achada no lixo. Meu Deus, que ela foi achada no lixo. Eram meu Deus. brincadeiras que hoje eu entendo, mas como criança, essas coisas foram, desde pequena, já mexendo com a minha cabeça. Com que idade, mais ou menos, você ouvia isso? Ah, sim. Porque você lembra, né? Que eu me lembre bem, assim, dos 6, 7 anos em diante. Caramba, mas fora isso, você acha que você conseguiu ter uma infância normal ou isso aí afetou a tua infância? Eu acho que eu tive, assim, uma infância, eu cresci com meus irmãos, primos, mas acho que eu sofri, como foi um sofrimento desde muito nova, eu acho que afetou. Seus pais separaram, né? Sim, separados. Quantos anos você tinha quando eles separaram? Desde que... Olha! Então logo... Eles eram muito novos. Não chegaram a se casar, então? Não. Depois que minha mãe engravidou, meu pai seguiu a vida, porque ele também era muito novo, estava trabalhando. E minha mãe teve ajuda da minha madrinha, da minha bisavó, e foi elas que ajudaram na minha criação. Mas assim, quem criou você principalmente foi a tua madrinha, né? Foi. Até porque tua mãe minha era muito mãe nova. ainda estava estudando e trabalhando, e quem ajudou mesmo foi minha madrinha e minha bisavó. Eu vou abrir um parênteses aqui no que a Giovana está falando. Cuidado com o que você diz para as crianças. É muito sério isso. Você vê o que fez na cabeça da Giovana ouvir coisas como você foi achada no lixo, né? Desculpe repetir isso. Hoje é engraçado. Gente, uma criança ela tem formação intelectual, social, emocional, e eu não posso, eu posso corrigir, disciplinar meu filho, mas eu não posso encher a mente dele de lixo. Isso é lixo que vai prejudicar a vida da criança pro resto da vida dela, porque ela vai levar aquilo ali. Graças a Deus, a Giovana teve a oportunidade de encontrar o Senhor Jesus, né? Quem se encontra com Jesus tem sua vida transformada. Mas se ela não tem essa possibilidade, ela ia levar isso para o seu casamento e para toda a sua vida, de que ela era um erro, que ela não deveria ter nascido, que ela foi encontrada no lixo. Então, eu quero abrir um parênteses aqui. Cuidado com o que você anda dizendo para os seus filhos. A sua boca tem poder. Você vai criando na cabeça daquele ser uma mentira, porque isso era mentira. Isso era uma mentira. Ela não foi um erro. Pelo contrário, né? Com certeza o Senhor já estava traçando os planos dele no útero da tua mãe, né? Com certeza. O que você pode contar mais um pouquinho da tua infância pra gente? Que você acha que acabou contribuindo para mais lá na frente você ter depressão? Bom, eu acho que foi isso que eu me lembro, né? Dessa parte de ouvir certas coisas e, né, foram passando os anos, o crescimento, eu desde pequena já fui crescendo achando que eu era um erro, que eu não devia ter nascido. Então, desde sempre eu me achava um erro, desde pequena. E minha infância inteira foi isso. assim. A Giovana é uma menina muito expansiva, ela tá quieta assim porque ela tá nervosa, né? Expansiva, alegre. Quem conhece a Giovana sabe disso. Mas você acha que esse tipo de coisa que era dita a você fez você se isolar? Você conseguia falar com todo mundo? Você é alegre como você é hoje? No colégio, na família? Não, eu era um bicho do mato. Minha mãe pedia para ir à padaria e eu já ia chorando, porque eu tinha vergonha de ter contato com outras pessoas. Era difícil na padaria comprar pão. Porque a cabeça da pessoa vai repetindo aquilo dia. É uma historinha que daqui a pouco eu vou contar para vocês. A gente tem que tomar cuidado, né, para não alimentar um leão. Mas daqui a pouco vocês vão saber dessa história, né? Giovana, então, vamos lá. Quando chegou na adolescência? Tua adolescência começou o quê? 12 anos, 13 anos por aí? O que começou a acontecer na tua adolescência? Bom, Que já adolescência,
aquele ser não é criança, mas não é adulto. Então, pais que estão nos assistindo, se você tem filhos adolescentes, segundo os órgãos que regulam isso aí, a adolescência é dos 12 aos 17 anos. Se você tem filhos adolescentes, tenha paciência, porque é uma confusão hormonal, né? Ele está crescendo, ela está crescendo, acontecem coisas, o nosso corpo fica diferente. Então tenham paciência com seu filho adolescente, peçam graça a Deus, ele vai ajudar você, porque ele não é mais criança, mas ele ainda não é adulto. E ela entrou na adolescência, que é um período difícil, com essa cabeça. Aí o que aconteceu? Além de todo esse período que é uma mudança, né, para adolescente, eu entrei na adolescência e me senti, só piorava. Tudo que eu achava quando era criança foi piorando. Ir para a escola, ter contato com as patricinhas da escola, eu me sentia um nada. E eu andava descabelada, não tinha autoestima, não tinha amor próprio, eu só vivia e sofria. Olha, foi piorando, só foi acarretando, porque além de tudo, quando foi criança, vem escola, vem todo o resto que a gente sabe de adolescente. Se sentindo, acaba se sentindo muito para baixo, né? Eu fico imaginando como é que você conseguiu sobreviver, porque o ensino médio, segunda etapa aí eu vou dizer final, né? 7º, 8º ano, antigo, né? Agora é 8º e 9º ano, né? E o ensino médio, que você fez o ensino médio, né? Com essa mentalidade, difícil a pessoa sobreviver. Você chegava a pensar em tirar sua vida? Desde os 7 anos. Presta atenção, você que está assistindo. Desde os 7 anos ela tinha uma mentalidade suicida, ela pensava em tirar a vida. Você disse que queria falar um pouco sobre isso, né, pra mim? Né, de que mesmo criança, né, além das coisas que eu ouvi, que machucaram, eu também ouvia coisas do tipo que dizem perto de criança, isso é perigoso, isso mata. E isso foi matutando na minha cabeça, eu só escutando isso. Tipo assim, tinha uma faca, alguém dizia pra você, não chega ali perto, não pega naquilo que é perigoso e mata. Aí você já imaginava o quê? Já imaginava que, opa, isso ali eu posso fazer alguma coisa. Minha avó, algumas coisas que aconteceram. Minha avó disse pra minha mãe, olha esse cloro aí perto do tanque, isso é perigoso, se criança beber isso... Estão prestando atenção, que coisa séria? É perigoso. Como ela já tinha desde os 7 anos um pensamento suicida, o que ela ouvia, que a gente comenta, eu cansei de fazer isso dentro de casa, diz, oh, sai daí dessa varanda, você pode cair da varanda. O que ela ouvia que era para chamar atenção, para ela se resguardar, ela na cabeça dela, doente, porque estava com a cabeça doente, ela dizia assim, olha aí, é o que eu vou usar para tirar a minha vida. Então, qual é o conselho que eu gostaria de dar para vocês que estão nos assistindo? Claro, a gente tem que chamar a atenção dos nossos filhos para aquilo que é perigoso, mas se você disser assim, essa faca é perigosa, esconda essa faca. Porque você pode estar dentro de casa com uma criança em depressão e você não sabe. Uma criança que é um ser puro, mas que desistiu de viver, você imagina? Quando uma criança desiste de viver, acabou tudo, né? Tem criança espoleta, né? Criativa. Ela tá falando um pouco importante, criança é muito... Então você ouvia essas coisas e você ficava... vou usar até um termo popular, né? Matutando, né? Então, pensava, o cloro aí, esperei minha mãe acabar de lavar roupa e eu tomei o cloro. Você... Eu virei a garrafa de cloro, escutava... Minha irmã tinha bronquite, usava remédio, né, forte para bronquite. Minha mãe falava, não, isso é perigoso, guarda. Eu era mais velha, ela pedia para mim, eu sabia onde ficava guardada e tomei remédio, tomei... Mas você chegou a passar mal? Não cheguei a passar mal a ponto deles perceberem e me levar para o hospital. Eu também era muito na minha, eu sempre... Então você passou mal e ficou quieta. Minha família sabe. E o que minha família não sabe dessas coisas que eu fiz é porque eu era muito na minha, eu não me abria, eu não conversava,
Eu fazia tudo escondido e sofria escondido. Vocês imaginam, quer dizer, ela ia morrer e ninguém só ia saber quando ela morresse, porque ela estava usando todos os artifícios para tirar sua vida, tão pequena. E Deus, você sente hoje que Deus estava te guardando? Porque, Nossa. gente, tomar cloro. Depois da minha conversão, o Senhor me mostrou que em todos os momentos Ele esteve lá, porque isso criança, porque depois, quando eu cresci, virei adolescente, acesso à internet, eu fui entendendo mais as coisas, eu fui tentando outras formas. Eu tentei me jogar na frente de carro, onde eu morava era alto, eu tentei me jogar. Eu tentei, conforme eu fui crescendo, eu fui vendo filme. Mas é uma Tudo coisa na minha você. cabeça era uma máquina de procurar formas. Uma crítica, né, que eu vou fazer agora. Quando saiu aquela série 30 Reasons Why. Quem viu sabe o que eu estou falando. Eu vi a 30 Reasons Why, são 13 razões por quê. É a tradução, né? 30 Reasons Why. Se eu não tiver com a pronúncia direito, vocês me perdoem, mas é mais ou menos aí. A tradução é 13 razões por quê. Essa série conta a história de uma menina que ela se matou e cada episódio vai dando uma ideia a você por que ela se matou. Quando a minha filha começou a assistir, a mais nova, eu conversei muito com a Larissa. Eu falei, Larissa, tu acha legal assistir essa série? Porque você acaba enchendo a sua cabeça. A pessoa, vamos dizer que a pessoa já está com pensamento suicida e vai assistir 30 Reasons Why. Acaba incentivando. Aí ela assistiu 1 ou 2 episódios e falou assim, mas não vou assistir isso mais não, é pesado. Depois eu li um artigo na internet de um cineasta que não é cristão, um cineasta secular, que lutou muitos anos contra a depressão, e o artigo dele dizia assim, não deixem seus filhos ver 30 Reasons Why, porque isso vai encher a cabeça deles, vai contribuir para aumentar esse pensamento suicida. Vou dar essa dica para vocês, né? Dentro do possível, porque filho a gente não cria pra gente, a gente cria para o mundo. Mas dentro do possível, cuidado com o ambiente que cerca seus filhos, de que maneira pode esse pensamento suicida estar sendo alimentado. Não é verdade? O que mais que você pode falar da tua adolescência? Nisso aí você hoje que entende o que é depressão, você já via sinais, você já hoje dizia assim, eu era deprimida, eu tinha depressão. Com toda certeza. Eu entendi mesmo já na adolescência. Quando criança, não. Eu só queria. E depois, na adolescência, eu já entendi que era isso. Você teve dificuldade com o peso? De engordar, de emagrecer? Eu já vi pessoas dizendo isso. As pessoas não acreditam, mas eu já fui gorda de ter papado. Eu sofri muito bullying na escola, em casa. Eu sofri muito bullying. Eu era gorda mesmo. Mas você acha que esse... Porque tem o peso, a pessoa é mais gordinha. Eu nunca, não me lembro de ter vestido 38 da minha vida. Eu sempre fui cheinha, é meu, da minha natureza, né? Mas tem aquela obesidade que ela é fruto de um problema emocional. A pessoa começa a comer porque ela quer preencher uma dor que está dentro dela, né? Ou muito magra, não é porque é a natureza da pessoa, é porque ela tem um problema emocional e ela não come. Isso, inclusive, tem doenças aí como a bulimia, né, se eu não me engano, anorexia, né? Eu não sei qual desses aí a pessoa come e vomita. Não sei se é anorexia nervosa, eu nunca estudei muito a fundo sobre isso. São problemas na mente da pessoa que precisam ser resolvidos. O teu caso, você era gordinha, você via que era do teu tipo físico, ou você comia para preencher alguma coisa, ou você não comia e engordava assim mesmo, o que acontecia? Eu não lembro. Eu sei que eu era gordinha e na adolescência, aí eu comecei a emagrecer. Eu cheguei a ficar bem magra, assim, esquelética. Eu já tive meus altos e baixos. E como não tinha minha alimentação regulada, depois que eu cresci, eu entrei numa de comer doce, vivia comendo doce, besteira, e eu comecei a emagrecer. Mas eu não lembro se foi devido à depressão. E nessa idade aí de 15, 16 anos, você continuava lembrando de que você era um erro? Sim. Além dessa sensação, dessa certeza de que eu era um erro,
tinha um buraco, né? Um espaço que eu ficava tentando preencher ou descobrir por que que eu vivia, qual era o propósito da minha vida, o que eu devia fazer. E, né, depois desse processo de escola, depois dos 15, 16 anos, aí começa a festa, eu comecei a beber. Gente, olha só. E bebi porque muito. tem muita gente que bebe que é pra esquecer, né? É. Pra esquecer essa dor na alma que tá aí, que é a depressão. Eu não cheguei a usar droga, mas eu lembro que na adolescência, nos momentos em que eu não estava pensando em como me matar, eu tentava achar uma forma de amenizar o que eu estava sentindo. E festa, bebida, né? Aquela sensação, mesmo que passageira, era um momento de distração, de euforia, e era isso. Festa, bebida. Mas aí quando... Isso aí geralmente acontecia todo dia ou era mais final de semana? Por um tempo, era final de semana. Aí depois eu comecei a beber vinho, porque as outras bebidas bebem com os amigos. O vinho é uma coisa mais social, aí eu bebia todo dia. Mas o teu objetivo ali era esquecer, né? Era, porque a gente bebe, se ilude, né? Fica um pouco feliz e eu tentava esquecer das coisas e bebia. Ok, esta pessoa, este ser, há 3 anos atrás foi convidada aqui para vir aqui no Ministério da Fé. Tá, então me conta agora, vamos contar um pouquinho como é que foi a cura da Giovana e como é que ela chegou aqui na igreja, porque diferente do Cleiton aceitou a Jesus antes de chegar aqui no ministério, né? Graças a Deus o Ministério da Fé pôde consolidar, ajudá-lo, né? A firmar na presença de Deus, mas o Cleiton aceitou a Jesus antes de chegar aqui. A Giovana, diferente disso, ela aceitou aqui conosco. E eu agora vou contar, antes dela contar a parte dela, eu vou contar a minha. Ela, quando o primeiro culto veio tua mãe, tua irmã e você, né? Gente, por isso que a gente não pode julgar as pessoas, né? Pela capa. Não pode julgar o livro pela capa. Eu olhei e falei assim, essa Patricinha de Beverly Hills não volta mais na igreja. Porque ela ficou o culto toda estática, assim, olhando. Eu imaginava que Giovana estava assim, meu Deus, só tem louco nessa igreja. Porque aqui eu acho que pelas lives, quem nunca assistiu um culto do Ministério da Fé, já deu para notar que do pastor a toda a igreja, gente, é muito feliz e muito louco, mas é um louco da graça de Deus, da glória de Deus. A gente, porque vai ficar chorando? Vamos rir, vamos ser felizes, vamos brincar um com o outro. Então, nossos cultos aqui são muito carismáticos, muito alegres, o pastor interage muito com a igreja. É muito bom. Deixa passar essa pandemia, vem assistir um culto no Ministério da Fé e você vai entender o que eu estou falando. Você vai querer ser louco como Também. a gente. Mas eu olhei dali, a mãe dela me apresentou ela, a irmã e tal. A irmã me foi mais simpática comigo do que ela. Confissões de uma pastora. Mas eu olhei, né? E eu pensei assim, essa menina é Patricinha de Beverly Hills, ela não volta mais aqui. Agora vamos lá, Giovana. Quem te convidou para vir na igreja? Como é que foi esse processo? Minha mãe começou a vir na igreja e eu lembro que eu estava numa fase muito rebelde, numa fase muito difícil da depressão. Eu tinha altos e baixos, eu estava no fundo mesmo. E até brigava com ela ficava chamando pro culto, mas eu vinha de vez em quando para agradar ela. E no dia da minha conversão, vim assistir o culto. Você assistiu quantos cultos antes de se converter? Acho que uns 2 ou 3 aqui. Tá, o primeiro culto, vamos matar a curiosidade, eu adoro perguntar isso, gente. Como é que foi a tua impressão no primeiro culto? Pode ser sincero, fala. Então, eu achava que o pastor gritava muito. E achava ele bem, assim, bravo, né? Acho que era isso. Mas isso não impediu de você voltar? Não, eu voltava, assim, pra agradar minha mãe, confesso. Porque eu vinha e ficava estática mesmo. Eu sentava aqui, ouvia e era a mesma coisa que nada.
voltava para casa, era normal. Tá. Mas nesse dia da minha conversão... Que já foi o terceiro culto, mais ou menos, que você veio. E no final do culto, o pastor convidou o pessoal para ir na frente para fazer uma oração. Eu fui, estava na hora do louvor, eu conheci o louvor, não me lembro agora, mas eu sei que eu conheci. E durante o louvor, minha mãe ficou apertando, né? Minha mãe, uma leve pressão que ela fazia quando eu vinha à igreja para aceitar Jesus. E ficou me cutucando, e todo culto era a mesma coisa. Eu falei, Deus, se for para eu aceitar Jesus, eu preciso sentir mesmo alguma coisa... Deus falando contigo, uma experiência real, né? Fala mesmo comigo, porque se minha mãe ficar me cutucando, aí eu fui criando aí uma resistência. Quanto mais eu cutucava, mais eu achava que não... dava até raiva. Mas aí... No dia da conversão. Aí no dia da conversão, foi como? Eu pedi e Deus me atendeu. Eu tava na hora do louvor e eu lembro, e é claro, eu lembro claro, a sensação era de que o chão tinha aberto, eu vi tudo escuro, e de que eu ia decair, eu ia descer num buraco. E eu olhei pra cima e tinha uma luz e tinha alguém querendo me dar a mão, pra me tirar do buraco, pra eu não cair. Eu lembro de ter erguido a mão e segurado, e de repente eu voltei, e quando eu olhei o pastor estava apontando para mim. Eu nem ouvi ele fazer o apelo, mas eu tive essa experiência, e quando acabou eu estava com a mão levantada e o pastor dizendo, olha Júlia, ela aceitou Jesus. E foi uma decisão real, você realmente não foi porque sua mãe ficou dizendo aceita, não. Você realmente sentiu. Olha que coisa impressionante, porque a gente aqui a gente está aqui no Ministério da Fé fazendo essa live. Eu falo muito para as pessoas, vocês não imaginam o que acontece com as vidas, existe um mundo espiritual. Vocês não sabem o que acontece aqui dentro enquanto está acontecendo o culto, quando está rolando o culto. São os anjos do Senhor, a glória de Deus trabalhando aqui. Ela viu, se eu errar, você me corrige. Você viu um buraco se abrindo, você levantou a mão e viu uma mão segurando a sua mão. E quando você abriu os olhos, ela estava com a mão levantada, aceitando a Jesus. E o pastor, né, orando. O pastor te deu alguma palavra nesse dia? O que aconteceu? Foi muita emoção, eu não lembro. Mas daí para frente, aí você teve uma decisão de... A gente usa no jargão do meio evangélico conversão, né? A palavra conversão significa você está indo no caminho e você volta, você muda de rota. O termo conversão significa isso, mudança de caminho. Por isso que a gente precisa, né, delimitar isso. A pessoa precisa demonstrar pra gente que ela tomou essa decisão clara, né? E é por isso que nós fazemos o apelo na igreja. Nós pedimos às pessoas que façam um sinal com sua mão, para que a gente ela confirme a sua fé diante de Deus, diante dos homens. Ali a gente ora por ela, pede para o Senhor abençoar, perdoar seus pecados, colocar seu nome no livro da vida, para que ela inicie uma vida nova, né? Tá, isso, depois disso, o que aconteceu? Então, e o que aconteceu também foi o que eu estava vivendo, né? Eu estava na última semana me sentindo no fundo do poço. Eu estava vindo mesmo agradar minha mãe, mas já matutando, porque eu já tinha desistido. E já não era mais adolescente, eu já tinha arranjado uma forma de, enfim, né? Tirar minha vida. Não ser mais tentativas, assim, eu concluí. E foi incrível. Foi Deus mesmo me tirando do fundo do poço, porque eu voltei para casa outra pessoa. Eu acho que passei uma semana nas nuvens. Mas, teve esse processo, né, de que a gente se sente nas nuvens, mas as coisas ao meu redor começaram a parecer estranhas para mim, que era normal, começou a ser estranho. Eu me senti uma nova pessoa depois que eu aceitei Jesus. Você sentiu mesmo, então, logo depois da conversão, que esse desejo de tirar sua vida acabou? Acabou. Depois a tristeza, você sentiu que essa lembrança que você tinha? Porque assim, gente, vocês estão nos assistindo, a gente aprende o seguinte: nós não vamos esquecer, né?
Tanto que ela está citando o que aconteceu na infância dela, contando um pouco da sua história. Só que o sinal de que isso já não é um problema para a gente é porque você não chora contando isso. A Giovana tá aqui, tá emocionada porque ela relembra quem ela era, quem ela é hoje, mas aquele choro do rancor, da mágoa, da dor não existe mais. Então a dica é essa: uma vez que você contar algo do seu passado, que você não consiga terminar de contar aquilo, você não está curada ainda. Esse é o sinal de que a Giovana está curada. Então, aquelas lembranças de que você foi um erro, de que você foi achado no lixo, depois da conversão, como é que ficou a tua relação com essas lembranças? Foi logo depois que eu me converti, durante esse processo, a primeira semana, eu tive uma experiência de estar vendo um vídeo e falava sobre o cuidado de Deus, desde sempre. E no meio do vídeo eu tive uma experiência do Senhor me mostrando que em todas as vezes que eu tentei tirar minha vida, Ele esteve lá comigo. E depois daquele dia também eu comecei a ver que tudo que aconteceu fez ser o que eu sou hoje. E só serviu para o meu amadurecimento. Eu parei de ver essas coisas como algo que me machucava, assim, que me fez crescer. Uma hora dessa eu vou compartilhar para vocês, eu vou falar sobre a vida de José. José do Egito. Quem já viu a série aí sabe o que eu estou falando. José foi traído por seus irmãos, né? Jogado numa cova, levado para cadeia. José sofreu muito até ele se tornar governador do Egito. Mas tem uma parte da vida de José que eu acho linda, quando ele tem os dois filhos dele, Efraim e Manassés. O nome dos filhos dele tem um significado fantástico. Tem um dos filhos dele que diz assim: esquecer. O significado do filho dele é esqueci a minha dor, se eu não me engano. Toda vez que ele chamava o nome do filho dele, ele estava dizendo assim: esqueci aquilo que me entristeceu, que me dor. O que José estava dizendo? Eu fui curado. Depois, quando José... Vocês leem a história com um tempo em casa, né? Está lá em Gênesis, acho que é no final do livro de Gênesis, e tem um texto que é muito bonito, o encontro dele ali com a família, né? E tem um momento que ele diz assim: será que não foi... Deus me permitiu, os irmãos achando que quando ele reconheceu os irmãos que ele ia matar todos os irmãos, né? E ele diz: não, será que não foi para que hoje eu estivesse na posição de governador e pudesse ajudar minha família, que o Senhor me permitiu passar por tudo isso? Porque José era fiel a Deus. Agora você vê, Giovana, ela não era ainda convertida, mas ela entendeu, porque, gente, uma criança beber cloro, passar mal em silêncio e não morrer, não ter no mínimo intoxicação, só a mão poderosa de Deus, tomar remédio, comprimido dos adultos e não morrer, é Deus livrando mesmo, não tem outra explicação. Mais para frente um pouquinho você disse para mim que teve uma experiência muito tremenda no teu batismo, né? O que aconteceu? Depois dessa experiência de maturidade, Deus me mostrando o cuidado dele, eu decidi mesmo, assim, minha vida mudou por completo. E durante esse processo eu ouvi, né, o diabo tenta desanimar no começo da caminhada, e eu via coisas de que, vai virar crente, chata, e eu, não adianta ir para a igreja agora, depois de tudo que já aprontou, todas as coisas que fez na vida, tá querendo virar beata. E o diabo começou a usar isso para minar, né? Toda aquela minha euforia de convertida, e num retiro que eu nem ia, mas uma irmã veio, pagou pra mim, eu fui no retiro, foi bênção, e acho que estava num dos últimos dias do retiro, falaram que ia ter batismo. Eu falei, legal. Aí falaram, não, Giovana, se batiza, já se converteu. Essa é engraçada, eu vi essa, mulheres. Aí eu, não, gente, que é isso, vai chegar a hora certa, ainda não é o momento, acabei de me converter. Não, eu vou lá falar com a pastora. Aí, tomara que eu não consiga. Aí voltar e falar, não, a pastora falou que você pode se batizar. Aí eu,
sério. Aí fui pro banheiro, me olhei no espelho e falei, ah não, eu vou mergulhar na água, não vai acontecer nada, eu vou só estragar minha chapinha. Nossa, eu fiquei olhando pro cabelo e pensando, fiz o cabelo para vir pro retiro e vou estragar minha chapinha. Essa questão da progressiva e da chapinha só os fortes entendem, né? Só entendem isso, mas vai lá, Giovana. E eu fui assim, incrédula, achando que eu ia só mesmo estragar o cabelo, mas na hora do meu batismo, quando o pastor me mergulhou, toda a minha dúvida de achar que vir para a igreja não ia mesmo transformar a minha vida. Mas no momento em que eu mergulhei, eu senti o Senhor falando comigo de que Ele podia sim transformar a minha vida. Aleluia, aleluia. E que Ele ia fazer tudo novo. E fez tudo novo na sua vida. E fez. Tudo novo. Daquele dia em diante você passou... Eu não estou dizendo aqui, gente, eu sempre falo nas lives isso. A gente não vive uma vida sem guerras, né? Não. Até porque Jesus disse assim, ó, no mundo, né, terás aflições, mas tem de bom ânimo, assim como venci o mundo, vós vencereis também. Jesus disse, ó, vocês vão ter uma luta. A diferença da Giovana antes e depois é porque Jesus passou a estar com ela, habitando dentro dela todos os dias. Então a gente tem nossas lutas, nós temos nossas batalhas, nós temos aquilo que nos chateia, mas no mesmo momento que estamos chateados, a gente já está orando, pedindo a Deus, né, que renove, nos dê força, que nos dê alegria. E isso é muito real mesmo. Giovana foi curada de depressão, se alimenta muito bem. Se alimenta muito bem, boca nervosa. Se alimenta muito bem, tem dormido muito bem. Se casou, o casamento dela e do João foi lindo, lindo. O pastor, outro dia eu peguei o celular dela, não sei por que motivo, aí quando abriu assim a tela do celular, né? A foto do casamento deles e o pastor ministrando o casamento deles. O casamento deles, assim, foi um milagre, né? Foi em quanto tempo que vocês resolveram tudo? Um ano. Um ano. O casamento dela foi belíssimo, um vestido de noiva lindo, uma cerimônia linda. João cantou, não sei como conseguiu, uma música dificílima. Eu falei, meu Deus, como é que esse menino ainda tem psique para cantar no casamento? Cantou, foi linda, a cerimônia foi linda, a festa foi linda, foi tudo lindo. E ela e o marido são obreiros hoje no Ministério da Fé, tão jovens, mas oferecendo a sua juventude em serviço ao Senhor, tem contribuído muito para o avanço do reino. Deus pode curar você. Pode. Deus transformou a minha vida. Depois do meu batismo, o Senhor mudou minha vida eu dizia que Ele tinha virado a minha vida do avesso, porque eu era outra pessoa. Eu me sentia... Parecia que eu tinha nascido aos 20 anos. Eu comecei a ver as coisas diferentes, a viver diferente. A exercer a fé, né? Uma coisa que eu falei, eu era muito na minha, eu me sentia sozinha. E depois eu sentia todo dia acompanhada, é uma sensação inexplicável. E foi tudo acontecendo. Eu consegui um emprego, eu me transformei numa nova pessoa. É isso mesmo, eu não lembro, você chegou para a igreja, você trabalhava num outro local e hoje a Giovana trabalha no ramo imobiliário. É muito inteligente, sabe muito dessa área, né? Mas você vê que Deus foi abrindo as portas para ela, dando todas as possibilidades. A casa dela e do João tá linda. Esses dias nós fomos lá jantar com eles, que foi aniversário do João. Todo mundo de máscara. Claro, na hora da refeição tiramos a nossa máscara, mas tinha um grupo pequeno, fiquem tranquilos. E a casa deles está linda e Deus tem realizado muitos sonhos na vida de vocês. Que a gente nem imaginava viver. Você que está assistindo essa live, Deus cura a depressão e Ele pode curar a sua vida. Giovana, graças a Deus, ela não precisou, eu não sei se ela não precisou ou ela precisava e ela não foi buscar essa ajuda de um médico. Eu acredito que a Giovana precisava naquela época da ajuda do médico. Graças a Deus, através da conversão e da decisão dela, ela foi radicalmente curada, porque Deus cura corpo, alma e espírito. Mas há pessoas que vão precisar
de ajuda de um médico também. Então, o importante é que hoje, eu vou finalizar essa live, eu quero fazer... eu tenho algumas palavras ainda para dizer para vocês, é dizer que o importante é que você não sofra sozinho, busca ajuda, nós vamos ajudar você. Quando passar essa pandemia, eu quero fazer uma camiseta escrito depressão. Se você precisa de ajuda, fale comigo, vou distribuir para todo mundo da igreja usar aqui, porque às vezes a pessoa quer pedir ajuda e ela não consegue. Nós estamos aqui para ajudar você. Eu vou concluir essa live como eu faço sempre, com um pequeno devocional. Eu quero começar esse meu devocional contando a história de um homem. Esse homem, ele morava num pequeno vilarejo, e da casa dele, ele avistava uma montanha, uma grande montanha. E a vida inteira ele disse para a esposa dele: querida, um dia quando eu me aposentar, eu vou escalar aquela montanha. E os anos foram passando até que finalmente aquele homem se aposentou. Uma manhã ele acordou bem cedo e com a ajuda da esposa arrumou as coisas dele e foi realizar o sonho dele, porque finalmente estava aposentado, poderia fazer do tempo dele o que ele quisesse. Ele escalou muitas e muitas horas. Quando ele chegou no topo da montanha, ele ficou muito feliz, ele se sentia incrível porque ele realizou aquele sonho dele, que era escalar aquela montanha. Quando ele estava lá no alto, ele contemplando aquela paisagem, ele ouviu um barulho. Ele ficou assim: que barulho é esse? Olhou em volta e percebeu que tinha uma grande rocha por trás dele. E foi lá ver o que tinha. Qual foi a surpresa daquele homem? O que tinha atrás daquela rocha? No chão, deitado, um grande e velho leão, cansado e com muita sede, agonizando no chão. Aquele pobre homem, cheio de compaixão pelo animal, pegou a água dele, despejou na boca daquele leão, colocou a água todinha ali. Ele estava cansado da escalada. Depois dele dar água para aquele animal, ele acabou dormindo. Só que aquele pobre homem nunca mais acordou, porque depois que o leão restabeleceu as forças, o leão se deparou com um belo banquete, que era aquele homem dormindo, e ele devorou aquele homem para atender os seus instintos de sobrevivência. Qual é a moral dessa história? Que eu quero encerrar essa live aqui com isso. Nunca alimente aquilo que vai destruir você. A Giovana, ela foi se alimentando, ela alimentou o leão, né? Se não fosse por Cristo, o leão da falta de amor, da ignorância, das pessoas que se relacionavam com ela, que ficavam dizendo que ela era um erro, que ela não deveria ter nascido, que ela atrapalhou a vida deles, que ela foi achada no lixo. Isso era o leão que ela alimentou durante muitos anos. E quando o leão estava para devorar a Giovana, ela encontrou Jesus. Então, não alimente aquilo que pode te destruir. Que tipo de alimento é esse? É aqui, ó. Você é um nada, eu acredito. Você é burro, você é feio, você vai ser sempre um pobre, um ninguém, você é feio, você é feia. E a gente vai alimentando um leão que uma hora vai nos devorar. E esse leão que vai nos devorar é depressão, porque depressão mata. Depressão mata. Jesus é o maior exemplo da relação, em relação a não dialogar com o mal. Eu não posso alimentar leão. Quando ele estava no deserto, ele foi tentado por aquele que o único objetivo que tem é matar, roubar e destruir, que é Satanás. Satanás só quer matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Jesus não ficou dialogando com Satanás quando foi tentado e desafiado. Ele simplesmente respondeu ao diabo com a palavra, dizendo, respondeu ao diabo naquela situação, Mateus, eu acho que é capítulo 4, ele dizia: nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra, né? Jesus respondeu o tempo todo ali na tentação no deserto com a palavra. A palavra de Deus diz em Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
Não se entregue à depressão. Se entregue a Deus e com certeza você encontrará refúgio, abrigo e força para enfrentar a depressão. Pessoas cristãs têm sua fé em Deus em todo momento da sua vida. Aquele que é servo de Deus, a gente tem encontrado alguns servos de Deus que têm enfrentado a depressão e têm conseguido vencer por causa da fé em Deus. Porém, em todos os momentos que tem a fé em Deus, é importante procurar através essa citação que eu trouxe aqui, é de que mesmo eu tendo fé em Deus, talvez o seu caso é um caso que vai precisar de ajuda médica. Eu faço um trabalho de cura interior aqui, que eu faço 12 encontros com a pessoa. Se nesses 12 encontros eu não ver um avanço, né, uma recuperação, eu durante aqueles papos, né, de 1 hora e pouco eu converso com as pessoas semanalmente, eu vou já observando e já vou dizendo, olha, você vai vencer aqui mesmo, você já vai vencer, ou então você vai ter que procurar um profissional. Porque tem momentos que mesmo tendo fé em Deus é importante procurar um tratamento e ajuda médica. Sabe o que acontece? Há um preconceito por aí, as pessoas, elas não têm vergonha de dizer que tem enxaqueca crônica, mas elas ficam constrangidas de dizer que tem depressão, porque a sociedade, por muito tempo disse que a pessoa que tem depressão era frescura. E não é. A gente sabe que é uma doença na mente que mata. Mas Jesus, ele veio para dar vida e abundância. Graças a Deus, a Giovana, a Sandra, que vocês ouviram o testemunho, não chegou, né, a precisar disso. Mas se você precisar de ajuda médica, não tenha vergonha de procurar. O importante é você sair dessa e viver uma vida nova como a Giovana está vivendo aqui. Porque é possível viver essa vida alegre. Eu quero concluir essa live com um conselho do Augusto Cury. Nós somos muito fãs do Augusto Cury, o pastor. Ele é um homem muito sábio e ele dá um conselho para as pessoas que convivem com quem tem depressão, né? E com quem não tem depressão, né? Às vezes a gente tem pessoas ao nosso redor que estão com depressão e você não sabe. Ele diz o seguinte, Augusto Cury: abrace mais e julgue menos, elogie mais e critique menos. Não aponte as falhas das pessoas. Quem aponta muitas falhas está mais apto para consertar máquinas do que para lidar com pessoas. O pastor falou aqui no meu ouvido, forte. É forte, né, João? Forte, pastor. É forte, Brasil. Abrace mais. Tá certo que agora na pandemia, né? Não pode. Mas quando passar... Mas você pode abraçar através de palavras, né? Querido. Você pode abraçar através das palavras. Não use a sua boca para levar pessoas ao suicídio, sabe? De menosprezar, de diminuir as pessoas, julgue menos. Não fica apontando falhas, porque você vai acabar contribuindo. Às vezes a pessoa já está na tristeza profunda ali, acabar a pessoa ir para a depressão. Então, seja canal de alegria, de paz e do amor de Deus para a vida dessas pessoas. A gente vai encerrar essa live aqui orando. Eu quero orar, nós vamos orar por todos vocês que estão nos assistindo, e eu vou pedir ao Senhor que Ele faça um milagre, o milagre da cura, o que aconteceu com a vida da Giovana, que possa acontecer na sua vida também, né? Eu vou pedir o pastor que está aqui para ele orar, né? Eu vou aproveitar, né? Eu vou pedir para ele estar orando, vou pedir para ele sentar aqui, que eu fico em pé um pouquinho e ele ora. Ai, que delícia. Vamos sentar perto da Giovana. Vamos orar. Assim como a Sandra, né? A Sandra, o Cleito e a Giovana foi curada, Deus quer curar você. Mas é preciso que você faça o que a Sandra fez, o que o Cleito fez, o que a Giovana fez. Se você abrir o teu coração, Deus vai atuar. A Bíblia diz assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A Giovana ouviu a voz de Deus, abriu a porta do coração dela e o Senhor Jesus entrou, ela permitiu que ele entrasse, a Sandra permitiu que ele entrasse, o Cleito permitiu que ele entrasse,
basta você abrir o seu coração e o Senhor vai entrar, vai fazer morada e vai sarar a sua vida. Como a Giovana falou, a depressão não é brincadeira. Nunca diga para uma pessoa que está em depressão que ela está brincando, não é brincadeira, é mortal, pode matar, né, Giovana? E a pessoa pode morrer. E o pior, morrer sem Jesus. E nós que somos evangélicos, que somos cristãos, nós temos que abençoar essas pessoas. E eu quero orar junto com a Giovana por você, talvez que esteja aí nos vendo, ouviu esse testemunho lindo da Giovana, e Deus vai curar você. Só preciso que você abra o teu coração, amém? Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, nós estamos na tua presença, depois de uma live linda dessa, um testemunho tremendo desse, Senhor. E pode ter aí o meu irmão, a minha irmã, ou um amigo, uma amiga do outro lado, Senhor, ou aqui no interior do Brasil, fora do Brasil, ou em Teresópolis, ou no Rio de Janeiro, que passa por esse momento de depressão, de síndrome de pânico, querendo morrer com essa dor, Senhor, que só ele, só ela sabe. Mas o Senhor Jesus usou a Giovana essa noite para testemunhar e alcançar essas pessoas. E como ministro da tua palavra que sou, eu abençoo a vida dessas pessoas. Ó Deus, em nome de Jesus, cura elas agora, sara elas agora, Senhor. Toca com o teu poder, toca com as tuas mãos de milagre, de cura, porque tu és a cura, tu és o Senhor dos senhores, tu és o Rei, o único Deus soberano e poderoso. Então eu te peço no nome, que é sobre todo o nome, o nome de Jesus, muito obrigado pela vida da Giovana, muito obrigado por essa live, e eu ministro na tua vida a cura, o milagre, em nome de Jesus. E se você precisar da nossa ajuda, nós estaremos aqui com o nosso coração aberto e prontos para te abençoar e te ajudar, em nome de Jesus. Pastora está vindo aí, Deus te abençoe. Agradeço a Giovana, viu? Tá calmo agora? Não. Ainda tá gelado aqui. Queridos, a gente se encontra agora domingo, o nosso culto, né? 19h30 aqui na página do Facebook do Ministério da Fé, e nós vamos ter um culto tremendo, um culto palavra profética. Deus tem dado ao nosso pastor palavras abençoadas, proféticas, que vão abençoar o seu coração. Então no domingo a gente se encontra 19h25, eu já estou por aqui, a gente já chamando o povo. Convide muitas pessoas e a sua vida nunca mais será a mesma. Tchau. Amém. E fica com Deus, viu?